Durante nosso espaço, aqui dentro desse contexto desse programa, a gente sempre fica antenado também nas coisas que acontecem a nível nacional. E a gente fica impressionado que, quando você acha que a coisa, os comentários e todo tipo de coisa que são escabrosas, né, que atentam até a relação da convivência com as pessoas, da convivência social, a capacidade das pessoas poderem avançar, ter alguma coisa dentro do contexto social, aqueles que podem, né, se doar para que melhore a vida das pessoas, a gente, né, se depara com certos comentários. E essa semana, um comentário muito afrontou, acho que todas as pessoas de bom senso, e principalmente aqueles que são pais de família, que querem ter uma melhora de vida, se ele não conseguiu, mas que quer que seus filhos cresçam, melhorem, para que você possa ter até uma vida melhor do que eles. Então, dentro desse contexto, a gente aqui se deparou essa semana com um comentário de um cidadão chamado André Valadão. Ele que se diz pastor da Igreja Batista da Lagoinha, acho que ainda é. E ele disse o seguinte lá, uma pregação, e filho para ir para a faculdade, e se fosse para afastar de Deus, é melhor vender picolé, né? Se for para um ambiente acadêmico, que não precise ir para um ambiente acadêmico, é melhor você, se for para se afastar de Deus, é melhor você mandar seu filho vender picolé. Aí eu comecei a pensar aqui, claramente, numa situação, quem é que em sã consciência quer se afastar de Deus? Quem é que em sã consciência quer ser amigo do cão, da besta fera? Quem é que em sã consciência quer que a sua vida não melhore? Eu acho que já o simples ato de querer que a sua vida melhore já é um encontro com Deus. Porque, pelo que entendo, Deus não quer que você se desgrace e não seja nada. Agora, se a gente começar a analisar friamente, isso é uma contextualização daqueles, no meu pensamento, que não querem que as pessoas sejam nada. Sejam isso que ele quer. Um bocado de gado, ele fala o que ele quer, né? As pessoas vão aceitar isso, então ninguém mais vai poder estudar, nem entrar num ambiente acadêmico, porque ele simplesmente acha que as pessoas que vão entrar num ambiente acadêmico vai se afastar de Deus. Que história é essa, amigo? Que história é essa? Você nega até a concepção do que você diz que é. E se você for entrar dentro da concepção histórica de quem foram os protestantes da época da Reforma, de quem foram os evangélicos desde os seus tempos iniciais, que deflagraram, né, e que fizeram o processo missionário, foram pessoas doutores, foram pessoas estudiosas. Não eram ateus na concepção de gentes analfabetos, não. Não que o analfabeto não tenha sua inteligência, eu não estou entrando nesse campo, mas pessoas que se prepararam porque também tiveram oportunidades. Porque na maioria das vezes, até as pessoas querem ter oportunidades e não conseguem. E não conseguem. Eu me lembro que a minha mãe teve que repetir como se fosse o primário naquela época, umas 2, 3 vezes, porque não teve condições de fazer o curso médio. Mas tinha uma capacidade tremenda e de intelectualidade tremenda. Porque se tivesse tido a oportunidade de ir para uma faculdade, terminar um curso médio, seria uma doutora, sem sombra de dúvida. Então as pessoas muitas e nem por causa disso se afastou de Deus. Era uma mulher temente a Deus. Se você fica essa historiazinha, você está falando para quem? Deve estar falando para você, né? Porque vamos olhar aqui o seu currículo. Você estudou nos seminários dos Estados Unidos, né? Estudou nos seminários do Rema, né? Fez curso de mestrado em música. Isso tudo é estudo, isso tudo é acadêmico ou não? Né? Estudou fora, olha, gente, ele estudou fora, estudou nos Estados Unidos, mas ele não quer que os irmãozinhos da igreja, os filhos dos irmãozinhos da igreja, estudem não, porque vão se afastar de Deus. Então é melhor eles venderem picolé. Para o quê? Para bancar a riqueza dele. Esse cara anda aí, né, com roupas da Gucci, relógios Cartier, altos automóveis, tem mansão nos Estados Unidos, na Flórida, rico pra caramba, pra caramba. Hã? É isso que esses caras pensam. Onde é que ele tirou esse evangelho? Onde é que ele está pregando isso? Onde foi que ele disse isso, que as pessoas que estudam se afastam de Deus? Isso é um perturbado mental. Agora, perturbado mental para os outros, né? É muito esperto.
né? E essas pessoas, elas desafiam a sua inteligência. Desafiam a sua inteligência. Aí depois foi que fez para a internet. Não, não foi isso que eu quis bem dizer. Essas atitudes dessas pessoas são sempre assim. Fala as coisas, vai para a internet, acha que o campo da internet pode falar qualquer coisa, ilude as pessoas, mas quando vê que há uma repercussão negativa da sociedade e até do campo também das redes sociais, aí ele diz assim, não foi isso que eu quis dizer, e fica por isso mesmo. Né? Esse André Valadão já várias polêmicas. E essa, para mim, foi no fundo do poço. Né? E outra coisa, ele teve a capacidade. Então, você quer que suas filhas sejam vagabunda, porque vai para a academia, porque vai para a academia para estudar, para uma faculdade. Eu tenho filhas, minhas filhas estudam. Eu tenho uma filha já que vai entrar na faculdade, já está na faculdade. E é isso que você pensa? Você é uma figura estranha, é uma figura desprezível da sociedade, esse André Valadão. É isso que eu estou dizendo. Né? Agora pergunte a ele se ele vai colocar os filhos dele para vender picolé. Eu desafio se ele vai colocar os filhos dele para vender picolé. Se ele tiver filhos de menores, se ele não vai colocar os filhos dele nas melhores faculdades. E não vai ser aqui no Brasil, não, minha gente. Ele vai levar esses filhos dele, sabe para onde? Nos Estados Unidos, para Harvard, para o diabo que é que for. Entendesse? Mas ele quer que aqueles que se dizem que são os fiéis dele continuem na ignorância. Continuem na ignorância para quê? Para ele poder manipular. Para ele poder manipular. É assim que esses falsos mestres fazem. Esses aí que num grande dia está lá escrito na palavra de Deus, que ele vai dizer, Senhor, Jesus, eu estou aqui. Rapaz, eu não te conheço não, mas eu falava no seu nome, curava no seu nome, e Jesus vai dizer, eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. Esses caras são milionários, minha gente. Bilionários. Né? Passam os seus finais de semana, pegam o seu jatinho e vão aí para as melhores praias, os lugares mais caros que você possa imaginar. Né? Eu quero saber se a esposa, a família dele, vai tudo em vender picolé. Estão vendendo picolé agora? Eu tenho certeza que não. Absoluta. Os filhos dele vão vender picolé, mas não vai mesmo. Esse tipo de gente que as pessoas, infelizmente, acompanham. Mas ainda é hora de despertar. Ainda é hora de despertar. E esse tipo de gente nefasta, execrável, a verdade, a palavra é essa, entendeu? São pior do que estumes, que querem ser grandes líderes da nossa sociedade. Querem ser líderes para quê? Para que esse pessoal quer ser líder? Para deixar que você, que tem sua família, que luta pelos seus filhos, que quer dar uma vida melhor aos seus filhos, quer colocar ele numa faculdade, ou quer dar ele um ensino técnico, ou quer que ele seja alguém na vida, porque necessariamente não precisa ser melhor na vida e ir para uma faculdade. Não. Mas você não ter conhecimento, você tirar esse conhecimento das pessoas, vocês nem imaginam, quantas e quantas pessoas eu conheci, né, que não tiveram oportunidade de estudar porque tinham que trabalhar na cana de açúcar, no eito da cana, até para sustentar suas famílias. E fazendo isso, fez com que seus filhos estudassem e hoje são médicos, são promotores, são juízes, são doutores, estão dando orgulho. Mas já pensou se o pensamento desse pai, o sentimento, eu sou da cana, então meu filho tem que ir também. Lutou, trabalhou para dar uma vida melhor à sua família. Então é isso que a gente fala aqui todos os dias. Agora, esses caras aí estão passando bem, né? Vivendo bem, super ricos, milionários, com o dinheiro de irmãos, com o dinheiro do sentimento bom dos irmãos, nas suas doações, nas suas ofertas, ficando milionários. Me diga uma coisa, foi o que esse cara fez na vida? Ele era pobre demais, ficou rico. Como foi que ele ficou rico? Com as doações dos irmãos, com as ofertas dos irmãos, daqueles que realmente acreditam. Mas esses caras vão ser julgados no grande dia. Não tenha sombra de dúvida. Aquele que se aproveita da fé das pessoas, não pense que vai passar alheio, não. Não pense que vai passar alheio, porque não vai. Aí, ainda vem com uma história dessa. Não, não precisa você estudar, porque se vocês estudarem, vocês vão se afastar de Deus. E onde é que está isso, meu amigo? Você está escrito isso aonde? O perturbado aí dessa história é você. Você que deve ter alguma perturbação. Mas eu quero acompanhar agora a sua família. Eu quero acompanhar se você vai colocar seus filhos para vender picolé, porque você pode entender que seus filhos vão também se afastar de Deus. Então você não vai botar nem para estudar. Deve ser isso. Então, se é isso que você está ensinando, então aplique isso na sua vida, porque deve ser muito bom. Mas eu digo a você, sem sombra de dúvida, isso não é o que as famílias humildes e aqueles que querem ascender na vida para escravidão, aqueles só porque não tiveram direito de ascender socialmente, tem que viver os grilhões, ou seja, com as amarras, porque não podem ser pessoas melhores. Eu sei o que é isso. E pessoas que têm invejam, porque são muito ricas, mas não querem que as pessoas tenham nada, para ficar sob o jugo dessas pessoas o resto da vida. Ficar sobre a sua tutela, só por causa da questão financeira.
É pobre, tem que ficar pobre o resto da vida mesmo. Não pode ascender a nada, não. É um pensamento mesquinho, um pensamento terrível, um pensamento execrável e, pasme, um pensamento de um cara que se diz que fala da palavra de Deus, fala da palavra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando com a Bíblia de trás para frente. Tudo que a Bíblia está escrita, ele está lendo ao contrário. Se ele for os evangelhos de Cristo, né, ele está bom de ler o Sermão do Monte, que fala sobre as injustiças, injustiças sociais. Mas não. Mas a concepção dele é essa. Uma falha terrível, uma coisa que tem método, isso é método, não é porque errou, não, que fala com muita convicção, mas quando viu que as redes sociais, né, tomaram conta disso, de observar que isso era uma palavra negativa, o que ele perdeu seus likes, né, o que a sociedade não aceitou, aí vem com aquela retratação mentirosa. Se você pensa que esses caras estão falando da palavra do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, vocês estão enganados. Estão falando da palavra que é boa para eles. Eles continuarem enriquecendo, usando a fé alheia e usando a palavra de Cristo. Mas esses caras, vai chegar o grande dia deles. E não sou eu que vou julgá-los. Quem vai julgá-los é o Papai do Céu. Esse é o programa Fala Jadiel, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião